Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. Com essa frase, então, a Virginia Woolf começaria aqui o seu romance mais famoso e, na minha opinião, o mais importante de sua obra, que é o Mrs. Dalloway. Esse daqui, então, é o quarto romance da Virginia Woolf. Foi com esse romance, publicado em 14 de maio de 1925, que a Virginia Woolf conseguiu ali alcançar aquilo que ela vinha esboçando, o estilo que ela vinha esboçando nos romances anteriores. Muito bem, então, esse livro foi publicado simultaneamente nos Estados Unidos e na Inglaterra, lá no dia 14 de maio de 25. Só que antes de eu começar a falar da história que o romance conta, eu resolvi falar da história do romance. O que eu quero dizer com isso? Eu resolvi fazer uma linha do tempo aqui, porque eu acho bem interessante o modo como a Virginia Woolf foi construindo este romance ao longo do tempo. E essa linha do tempo vai começar então lá em 14 de abril de 1922, que foi o momento então em que a Virginia Woolf começou a escrever um conto chamado Mrs. Dalloway em Bond Street. E este conto daria então início às primeiras páginas aqui então do Mrs. Dalloway. Eu vou pegar aqui, esse conto está presente aqui nos contos completos da Virginia Woolf, publicados pela Kozak Naif. Enfim, e eu vou ler só a primeira frase do conto, porque é uma frase bem interessante. Diz o seguinte: Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as luvas. Então perceba que com algumas modificações esse conto foi se tornando o romance que virou, não é verdade? Enfim, esse conto foi redigido então de 14 de abril a 28 de agosto de 1922. Enfim, só que durante o momento em que a Virginia Woolf estava redigindo esse conto, lá para o dia 6 de agosto, né, um pouco depois, na verdade, dela ter redigido o conto, ela percebe que o conto poderia se tornar um romance e ela dá dois títulos meio que provisórios a esse romance, escreve esses títulos no diário dela. Esses títulos são At Home, ou Em Casa, e A Festa. Graças a Deus ela não quis colocar nenhum título nem o outro e optou por um título muito mais bonito do que eles. Enfim, quase um ano depois, lá em 4 de junho de 1923, a Virginia Woolf então enviaria este conto para o editor de uma revista, um editor e poeta T.S. Eliot, que publicaria o conto um mês depois, em 7 de julho de 1923. Muito bem, então. Neste mesmo ano, no dia 19 de junho, a Virginia Woolf resolve então mudar o título do seu romance, que ela estava começando a escrever, que se chamaria agora As Horas. Muito bem, e é justamente por conta disso que aquele filme tem esse título. Bom, e daí nessa mesma data, em 19 de junho de 1923, ela vai escrever o seguinte em seu diário: que com este livro ela gostaria de apresentar a vida e a morte, a sanidade e a insanidade. Aí ela diz: quero criticar o sistema social e mostrá-lo em funcionamento em seu mais intenso grau. Então, no momento em que ela estava ali redigindo este livro, era essa a sua ideia de uma maneira geral. Claro, isso aliado a um estilo que ela vinha tentando desenvolver há muito tempo. Bom, quase um ano depois, de novo, lá em 16 de maio de 1924, ela se imporia um limite de 4 meses para poder terminar de escrever o livro. Esses 4 meses se estenderiam de junho de 24 a setembro de 24. Só que o que acontece? Quando ela chegou em outubro, ela percebeu que ela não conseguiria, porque ela teria que dar mais uns retoques ali naquele livro. E foi isso que ela fez então. E logo depois de ela terminar de finalizar o livro, ela já então começou a revisá-lo e publicaria então lá no dia 14 de maio de 1925, ou seja, quase ali 6 meses depois, é isso? Acho que é, enfim.
E ela vai terminar o livro, então, no dia 17 de outubro de 1924, como está lá apontado em seu diário. Muito bem, então. Uma coisa interessante sobre a personagem da Mrs. Dalloway é que ela já havia aparecido em vários outros romances e textos da Virginia, sobretudo aqui no primeiro romance da Virginia, chamado A Viagem. Ela está aqui no navio dessa viagem, enfim. Então, desde lá do primeiro romance, a Clarissa Dalloway e o Richard Dalloway já apareciam. Muito bem. Depois ela apareceu em vários contos. São eles o Mrs. Dalloway em Bond Street, que eu já mostrei para vocês. Todos esses contos estão aqui neste livro. Então, o Mrs. Dalloway em Bond Street, um conto chamado A Apresentação, um outro conto chamado Juntos e à Parte, um outro conto chamado O Homem que Amava Sua Espécie. Daí, em um conto chamado O Vestido Novo, o casal Dalloway também aparece. E por fim, em um conto chamado Uma Recapitulação, que todos estão, como eu disse para vocês, aqui neste livro. Então, eu acho bem interessante, antes de você ir para o romance, você ler aqui esse caminho que essa personagem foi percorrendo dentro da ficção de Dona Virginia Woolf. Muito bem, então. Postas essas coisas todas, do que vai falar o Mrs. Dalloway? Ele vai falar um pouquinho, ele vai narrar um dia na vida de Clarissa Dalloway. Esse dia é um dia de junho de 1923. E nesse dia, então, ela resolveu dar um jantar ali em sua casa e saiu às 10 da manhã para poder comprar flores em uma floricultura ali perto da sua casa. E a gente vai acompanhar qual que é o percurso dela e quais que são os preparativos dela para essa festa. No meio desse percurso, ela vai se encontrar ali, e ao longo do dia, ela vai se encontrar ali com alguns dos personagens que vão povoar aqui este livro. E é isso que o livro trata. Fim de vídeo e acabou e tchau. Porém, apesar da trama simples, ela é muito bem executada e muito bem elaborada aqui dentro dessa ficção, sobretudo por conta dessa inovação estética, digamos assim, que a Virginia introduz aqui no seu romance, que é a utilização do fluxo de consciência. Portanto, esse, apesar de ser um livro fininho, ele é um livro que dá trabalho de você ler, porque assim, por conta do fluxo de consciência, muitas vezes o leitor tem que se debruçar de uma forma muito mais atenta no livro, porque senão pode ser que você perca ali algum detalhe da narrativa, que é uma narrativa que não tem fatos em si. Como eu disse para vocês, os fatos dessa história são muito poucos. O que é interessante é a gente observar como que esses fatos vão reverberando dentro da consciência destes personagens. Muito bem, então. Outra coisa que dificulta um pouco a leitura da pessoa que vai pegar esse livro pela primeira vez é que este livro ele não é dividido em capítulos, ele é dividido em cenas, mais basicamente em 12 cenas. E a única maneira da gente perceber que a cena mudou dentro do corpo do texto é que há um espaço entre um parágrafo e outro para demarcar essa mudança de cena. Então perceba que você tem que estar atento mesmo no momento em que você for ler este livro. Não em cenas, mas enfim, em 12 sessões. E mais complicado ainda é que essas sessões elas vão se interpondo ao longo da narrativa. Elas não têm assim, elas não são lineares, elas acontecem simultaneamente. O que acontece? Com isso, a Virginia Woolf vai acabar então quebrando a, a linearidade do romance. Então esse não é um romance linear, ele é um romance em que todas as coisas vão acontecendo quase que ao mesmo tempo ali. Enfim, por não haver essa relação de causa e efeito por conta lá do fluxo de consciência, como eu disse para vocês, então tudo vai sendo narrado meio que simultaneamente e com isso a gente vai ter uma quebra da relação temporal dentro desse romance, que vai causar ali um certo efeito cinematográfico. O que eu quero dizer com isso? Perceba que o fluxo de consciência ele vai acabar causando uma coisa que a crítica literária chama de perspectiva variante. Ou seja, no momento em que no momento em que a Clarissa Dalloway sai de casa para ir comprar as flores, ela vai cruzando com esses personagens e a perspectiva narrativa vai ali
passando da consciência de um para outro. E essa variação nessa perspectiva acontece de maneira muito rápida, então você tem que estar prestando bastante atenção. Só que apesar de acontecer de maneira rápida, ela acontece com uma certa sutileza. Por isso, preste muita atenção. Estou batendo nessa tecla porque ela é importante para que você possa entender melhor o livro. Preste atenção em tudo aquilo que está sendo narrado, porque assim, ela vai mudar o personagem que está pensando, só que ela não vai te avisar isso antes. Ela vai mudar e pronto. Você tem que prestar atenção e perceber que houve uma mudança ali, porque essa mudança, ao mesmo tempo que é muito sutil, ela acontece de uma maneira muito rápida. Muito bem, então. Então, apesar dessa mudança acontecer de maneira rápida, como se fosse mesmo a mudança de um jogo de câmeras, a gente vai se aprofundando nesses personagens muito lentamente, o que vai lembrar bastante assim um zoom. É como se ela mudasse a câmera de lugar rápido e aproximasse do personagem devagar. É justamente isso que dá ali esse efeito cinematográfico para o romance. Muito bem, então, alguns desses personagens que povoam este romance são, além da própria Clarice, que eu vou falar com um pouco mais de detalhes daqui a pouco, são o Peter, que é um ex-namorado da Clarice, ele acabou de voltar da Índia, lá ele se casou e ele voltou para a Inglaterra justamente para procurar um advogado para tentar se divorciar dessa moça. A gente percebe pela reação que a Clarissa tem ao encontrar com esse cara, a gente percebe que ele foi o grande, ou é ainda, o grande amor da vida dela. E a gente vai percebendo ao longo do livro que ela não se casou com ele justamente por conta dessa impulsividade dele. Porque ele é um cara assim que ele é meio de veneta, então o que dá na telha dele ele faz e não tá meio que ligando para as consequências, e só depois é que ele vai pensar. E justamente por conta disso o estilo de vida dele é um estilo meio desregrado. E a Clarissa então só não casa com o grande amor da vida dela justamente por conta disso. Na verdade, em vez de se casar com o Peter, ela vai se casar lá com o Richard Dalloway, que trabalha no parlamento britânico. Então ele é um homem com a vida totalmente mais organizada. É, ele vai oferecer uma vida totalmente normal e totalmente segura em termos, inclusive, financeiros para Clarissa. E é justamente por conta disso, então, que ela escolheu se casar com ele. Apesar disso, a gente percebe que, apesar das investidas dele, a relação deles não é a relação mais perfeita do mundo, mas ainda assim é uma relação sustentável, digamos. Pois bem, então, dessa relação nasceu a adolescente no momento em que o livro se passa, Elizabeth, que está ali passando por um conflito que todos os adolescentes passam com a sua dama de companhia. Nesta festa também vai aparecer lá uma jovem chamada Sally. Esta Sally foi ali um affair que Dona Clarissa Dalloway teve durante a adolescência. Então, sim, vai ter aqui uma descrição meio que homoerótica da relação dessas duas, enfim. Então, essa Sally foi ali uma paixão adolescente da Clarissa, que na época em que essa paixão aconteceu, essa Sally era o total oposto, ela era uma moça totalmente desinibida, uma moça totalmente à frente do seu tempo. Quando ela aparece aqui, para desgosto da Clarissa e do próprio leitor, essa mulher se tornou ali uma moça com uma vida totalmente comum. Então ela se casou, é dona de casa, tem 5 filhos. Então assim, a vida dela que apontava para um futuro totalmente anarquista, digamos assim, acabou se tornando tão normal quanto a vida da própria Clarissa. Muito bem, então. E além desses personagens todos, há também aqui os dois personagens principais dentro da trama, que é a Clarissa Dalloway e o Septimus, que, enfim, que funciona ali como se fosse um duplo da Clarissa dentro da narrativa. A Clarissa, então, é uma perfeita madame cuja principal preocupação é escolher as flores para fazer a sua festinha, veja só você. Então, como eu disse para vocês, ela escolheu entre o amor da vida dela e uma vida normal, ela escolheu uma vida normal justamente, então ela abre mão desse grande amor justamente porque ela é uma mulher muito prática. Ela casou com o Richard porque ele oferecia para ela uma boa vida, uma boa oportunidade de manter ali
um certo status social, ao contrário do nosso amigo Peter. O que acontece? Acontece que, ao se privar do grande amor, ela se privou também meio ali que da própria identidade, porque perceba que Mrs. Dalloway, ela não tem um nome próprio, ela é nomeada simplesmente como a mulher do Richard. Então perceba que nesse jogo ela meio que perdeu um pouco da própria identidade, mas ainda assim ela acha que valeu a pena para que ela pudesse ali manter um certo padrão de vida. Muito bem, então. No meio do caminho, havia. No meio do caminho da vida da Clarissa, ali no momento em que ela vai buscar as flores, ela cruza o seu caminho com um casal que está sentado ali em uma praça, e o homem desse casal é o Septimus. Esse é o único momento do livro em que eles se cruzam, mas assim, eles nem se cumprimentam nem nada. Muito bem, então. Ao mesmo tempo em que a Clarissa está indo para a floricultura, nós sabemos que o Septimus está indo para o psiquiatra. Ele é um ex-soldado, veterano de guerra. Ah, sim, esse romance se passa depois da Primeira Guerra Mundial. E a gente percebe que ele é um homem extremamente traumatizado por conta da guerra. Então, assim, ele tem vários delírios e ele manifesta ao longo de vários momentos do livro uma certa vontade de se suicidar. Então perceba que ele vai funcionar como total duplo da Clarissa, tanto que eles nem se cruzam ali ao longo da narrativa. E a gente percebe que este homem só enlouquece porque a Clarissa não tem coragem suficiente para enlouquecer. Então, assim, a gente percebe que ele é a parte mais impulsiva da vida da Clarissa, o que foi uma jogada muito inteligente aqui da Virginia Woolf durante a elaboração deste romance. O Septimus é casado com uma italiana chamada Résia, só que apesar disso, ele tem meio que uma fixação por um ex-companheiro de batalha chamado Evan. Esse homem morreu durante a guerra, enfim. E assim, essa fixação quase que beira ali mesmo uma fixação homossexual, e isso acabou ali contribuindo ainda mais para essa ideia de que o Sétimo seria ali um duplo da Clarissa, porque lembra lá que ela também teve o seu affair homossexual. E daí eu vou ler aqui algumas descrições das alucinações que ele tem. Então começa assim: os homens não devem cortar as árvores. Isso está na página 30. Existe um Deus. Ele anotou tais revelações no verso de envelopes. Mudar o mundo. Ninguém mata por ódio. Divulgar isso, anotou. Esperou. Apurou o ouvido. Encaraptado na grade mais adiante, um pardal piou. Septimus, Septimus, 4 ou 5 vezes. E prosseguiu alongando as notas, anunciando de novo e agudamente com palavras em grego que não há crime nenhum e, acompanhado pelo outro pardal, entoaram em vozes prolongadas e agudas, desde as árvores no prado da vida, mais além de um rio, lá onde caminham os mortos, que a morte não existe. Daí depois outra alucinação que é descrita deste personagem lá para o fim do romance. Isso está na página 143. Ele diz o seguinte: o narrador diz: e depois havia as visões. Ele estava se afogando, costumava dizer, e jazia em um penhasco sobre o qual berravam as gaivotas. Quando olhava por sobre a borda do sofá, avistava lá embaixo o mar. Ou então ouvia música. Na verdade, era só um realejo ou alguém gritando na rua. Mas costumava dizer, que lindo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E isso para a Résia era o mais terrível de tudo. Ver chorar um homem como Septimus, que havia lutado e que era corajoso. E ele ficava a escutar até que de repente começava a cair, precipitando-se nas chamas. Na realidade, ela chegava até a procurar as chamas de tão vívidas que era. Mas não havia nada. Estavam sozinhos no quarto. Era só um sonho, dizia ela, e acabava por acalmá-lo, mas às vezes também era tomada de pavor. Ela suspirou enquanto retomava a costura. Então perceba que aqui ao longo do livro a gente tem uma descrição de várias dessas alucinações que esse personagem tem. E enfim, essas alucinações vão ali permear toda a obra do início, lá desde o comecinho
até o fim do livro. E eu não vou falar mais nada, nem dos personagens e nem da trama em si. Eu quero muito que vocês leiam, mas é aquilo. Vá com calma quando você for ler esse livro, assim, não queira ler ele todo de uma vez. Lê um pouquinho, tenta digerir o que aconteceu, faz anotações ao longo da leitura, porque isso vai te ajudar bastante. Enfim, era mais ou menos isso então. Eu espero de verdade que você leia, porque este livro vai mudar a sua vida. Acredite no que eu estou falando. É um livro que você deve se esforçar para ler, mas quando você terminar, você vai perceber a grandiosidade desta obra. Assim, uma coisa é que muitas pessoas apontam este livro como uma resposta da Virginia Woolf lá ao nosso amigo James Joyce, porque afinal de contas, quando ele publica o Ulisses, lá também é a história de um homem que fica lá vagando pelas ruas de Dublin durante um dia inteiro, etc, etc. Na minha opinião, Virginia Woolf fez um livro muito mais brilhante do que o Ulisses. Não que eu não goste do Ulisses, mas enfim, eu prefiro aqui o Mrs. Dalloway. Bom, era isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau.